Olá pessoal, tudo bem? Mais uma semana falando de cinema, série e desenho, à luz de princípios filosóficos e teológicos que nos movem, tá? Aqueles que nós achamos importantes para a configuração da própria formação e da formação dos nossos filhos e educandos. Então esse lugar aqui, esse canal, essa parte do canal, é para falar um pouquinho sobre essas ferramentas artísticas que nos ajudam a falar um pouquinho sobre aquilo que nos falta na formação pessoal, cristã ou não, tá bom? O tema de hoje é Dogville, um filme de Lars von Trier, um diretor que eu acho que se perdeu aí na história da própria biografia, mas que tem assuntos importantes, eu acho importantes, nesse filme. Esse filme, eu vou dizer para vocês, aliás, vocês que já não gostam disso, parem de ver o vídeo aqui mesmo, eu vou dar spoiler do filme, porque para mim não importa o fim do filme, importa como se chegar lá, de uma forma que seja razoável, que não salte, peça que alienígenas venham de forma irracional e irrazoável chegar até o fim do filme. Então, se você, como eu, está mais interessado na narrativa, como o diretor, o roteirista, vai criando a narrativa de forma razoável, de forma que as coisas aconteçam de modo que nos agrade, sem saltos, então vamos falar um pouquinho disso, eu vou falar isso daqui a pouquinho sobre esse filme. Esse filme, então, portanto, trata, eu acho, de um tema importante que é escatologia, tá? Dogville, na minha análise, é um filme que trata do fim da vida humana. Então, se você se interessa por isso, fica aí, vamos lá analisar um pouquinho esse filme. Então, Lars von Trier, ele é famoso pela trilogia ninfomaníaca. Eu acho que são 3, não tenho certeza, tá? Então, ele me parece se perdeu na biografia dele. Mas antes de Ninfomaníaca, ele tem esse filme que eu acho muito importante, muito bom, Dogville, que inclusive tem uma atriz, né, famosíssima, Nicole Kidman, que depois a gente soube, né, que ela nunca mais quer trabalhar com ele, com o Lars von Trier. Talvez por causa dessa sua tara por partes sexuais, talvez seja isso. Não se sabe, tá? Mas Dogville é importante por quê? Para nós. Porque ele fala do tema da justiça, a justiça do homem, ou justiça para o homem. Então, eu queria compartilhar com você essa análise de filme. Ao final da análise, eu vou dar minha recomendação de assistir ou não assistir, em quais condições, tá bom? Então, esse filme é um filme de 2003, o autor é Lars von Trier, tem vários atores famosos. O mais importante, é claro, Nicole Kidman, a belíssima atriz que hoje mora na Inglaterra. Mas também há ali atores que depois se tornaram famosos. Por exemplo, o Visão da trilogia UCM, lá na Marvel, ele faz um importante personagem nesse filme. Ele é o filósofo. Aliás, nesse filme nós aprendemos uma coisa que as pessoas esquecem hoje em dia. O mal pode ser, sim, racionalizado. O malefício, a violência, a injustiça, a desumanidade pode ser, sim, justificada racionalmente. E esse personagem, um filósofo, é quem tem o papel de passar o pano sobre a violência que a personagem Nicole Kidman vai sofrer. Então, para nós é importante, e é bom que vocês saibam, né? Eu sou filósofo, eu sei muito bem do que nós somos capazes de fazer. A filosofia, assim como a razão, pode ser usada para impetrar, para impor violência, injustiça, desumanidade a outros. E esse filme deixa isso muito claro, por isso é importante ser visto. Mas o que pode esperar uma cidade pobre, miserável, quando recebe um presente inesperado? Vamos chamar assim, esse é o mote do filme, né? Uma cidade, eu diria, miserável, encravada nas montanhas americanas, ali na época da depressão americana, pobre de tudo, quando de repente um presente chega. Quem é o presente? A personagem Grace. Grace chega à cidade e ela é, na verdade, um presente à cidade. Com o tempo, com o decorrer do filme, nós percebemos, Grace fez bem à cidade. Essa, vamos dizer assim,
é a primeira lição, a primeira abordagem que o filme nos oferece. A primeira e a mais imediata. A segunda, assim, quando você começa a analisar o filme a fundo, você começa a perguntar, afinal de contas, a dignidade humana, a dignidade da pessoa humana é um valor a ser respeitado em si mesmo? Há limites contra os quais qualquer abuso necessite de retaliação rápida e exemplar? Essas são as reflexões que surgem até a 6ª vez que você assiste o filme. Até esse momento, você está vendo uma, duas, você pergunta, não, há coisas que merecem retaliação máxima, rápida e exemplar. Será que esse é o tema do filme? A protagonista, Grace, em português, Graça, é importante lembrar, fazer essa relação, né? Ela aparece como um presente e à medida que os nossos citadinos acostumam-se com Grace, e aqui vai o trocadilho, acostumam-se com a graça começa a ser vilipendiada. A possibilidade de ocorrer algo contra a graça começa a aumentar à medida que os citadinos, aqueles cidadãos, começam a perceber que o recebimento da graça pode trazer malefícios, pode ser arriscado. Nesse momento, Dogville mostra os dentes. Dogville mostra as garras. Quando Grace, a graça, começa a ser uma ameaça vamos chamar assim, aos seus benefícios, aos seus confortos. Então, aquilo que parece um presente começa a sofrer na mão dos seus moradores. E aí, paulatinamente, devagarinho, os moradores de Dogville vão mordendo, arranhando, até começar a mutilar a própria graça. A graça começa a ser vilipendiada. Só que a graça, ela vai cedendo tanto, ela vai doando-se tanto, que uma hora você pensa, mas a graça não tem limite? Grace não tem limite? Grace vai se mutilar até o fim pela cidade? É por esse motivo que eu acho que esse filme, não é só a história de uma pobre menina que por acaso acaba numa cidade pobre e de lá ela sai vilipendiada, ameaçada, carcomida. A protagonista, a Grace, é tão exigida, que ela se parece com um servo sofredor. Ela vai se desumanizando. Todos sugam dela o que podem. Sugam o seu descanso, sugam o seu amor, sugam sua inteligência, sugam sua paciência, sugam seu corpo, até ela não ter mais nada. E ela vai doando livremente, porque ela entende, eles são miseráveis, eles precisam de mim, da graça, para que eles se mantenham de pé. É nesse momento, quando não tem mais nada para dar, ela já deu o seu corpo, ela já deu a sua inteligência, já deu sua vontade, já deu seu trabalho, já deu tudo. É nesse momento que Grace fica... que o filme muda, na verdade, né? Nesse momento que a leitura escatológica do filme ganha força. Há um personagem que aparece no início do filme, chama-se Moses. É o cão Moses. E por esse motivo, quem tem certeza, né? Quem estuda essas coisas, tem certeza que não é proposital o nome Grace na menina, que é vilipendiada pelos citadinos, e o nome do cachorro Moses. Quando Grace chega na cidade, Moses começa a latir. A graça não convive bem com a lei. Moses é Moisés. A lei e a graça. Moisés é um cão violento que guarda a cidade. Guarda, vamos chamar assim, a integridade daquela cidade. É o vigia da cidade que late quando vê um roubo, que anuncia uma ação escondida. Isso, de certa forma, isso guarda a cidade dos violentos.
mesmo que os violentos sejam os próprios citadinos. Quando Grace chega na cidade, Moses late. Não é impossível que a graça e a lei convivam sem que haja algum mal entendido em algum momento. É necessário esforço, muito esforço, para que a graça que chega à cidade como um presente ganhe a confiança de Moisés, da lei. Graça e lei precisam de esforço para conviver. Na medida em que a graça ela é recebida pelos seus moradores em Dogville, na cidade, a graça vai sendo violentada. É isso que acontece ordinariamente quando nós nos habituamos à graça. Grace dá o seu suor, Grace dá o seu sangue, Grace dá as suas convicções morais, Grace sacrifica a sua inteligência para trabalhar com um filósofo que é burrinho. Ela dá até o seu corpo para um dos seus citadinos. Para quê? Para que a cidade fique em paz. E aí, paulatinamente, nós conseguimos ver como, apesar da graça ser um presente para aquela cidade, o convívio com a graça, ou melhor dizendo, o costume com a graça, vai fazendo brotar todos os pecados capitais na cidade. Ali tem luxúria, quando a graça é estuprada. Ali tem ira, ali tem avareza, ali tem preguiça, ali todos os pecados capitais estão ali. Por quê? Porque quando o homem acostuma-se com a graça, a graça torna-se acusadora dos homens. Vou dizer de outra forma. Quando o homem acostuma-se com a graça não consegue mais salvar o homem. E começa a brotar ali todas as, vamos chamar assim, todas as ameaças que Moses anunciaria se ele estivesse sozinho na cidade. Moisés não consegue mais defender os cidadãos de si mesmos, porque a partir da chegada da graça, agora a única defensora do povo, dos cidadãos, é a graça. Mas os cidadãos estupram-na, os cidadãos destroem-na. Esse é o ponto capital. Acontece que o filme dá uma reviravolta, eu acho brilhante. Uma reviravolta como acontece nos cinemas clássicos, nas peças clássicas, no teatro, na tragédia grega, né? Uma ação dos cidadãos que deveria salvá-los produz a sua perdição. A notícia que os cidadãos esperam que vai dar-lhes a salvação é, pelo contrário, a causa e o motivo da sua perdição. Não tem mais tempo, não existe mais o tempo da graça, agora é o tempo do Pai. E o Pai vem e só resta Moisés como testemunha, Moses, como testemunha para os próximos cidadãos que ali estiverem, para que ouçam os avisos da lei, que ouçam os rugidos da lei. Graça e lei trabalham juntas. Não se pode ignorar a lei só porque a graça chegou ali. Bom, pessoal, esse filme eu acho brilhante, já vi incontáveis vezes, porque eu uso na minha aula de filosofia estética, mas eu adianto que eu não recomendo para todas as pessoas, tá? Assim como The Chosen é uma série para família, Dogville não é para família, tá? Dogville é para adultos. E adultos aqui eu chamo aqueles que são crismados. Então, aqueles que já têm 15 anos já estão aptos a ver esse filme, tá? Não é um filme simples, mas é um filme para adultos. Lembrem os senhores que não há muito tempo atrás, nossos bisavós eram adultos com 17, 18 anos, às vezes antes disso, tá? Já tinham responsabilidades familiares, manter família e ser mãe e pai aos 17 anos. Então, uma criança com 15 anos, já crismada, já está apta a temas importantes como esse, né? Sobre justiça máxima. Então, eu recomendo esse filme para aqueles
que tem pelo menos 15 anos. Mas não recomendo que isso seja feito sem os pais, tá? E não é porque há cenas perigosas, não. Há cena de um estupro feito de longe, mas não é isso, não. É porque esse tema, ele mexe com as pessoas, tá? Ele mexe muito com as pessoas. Então, os pais têm ali para explicar para os filhos, né? Nossa juventude é muito cheia de mimimi, sem coluna vertebral. Então, ao final do filme, é preciso conversar com os filhos para que fique claro, né, o que significa o tempo da graça e o tempo do Pai. Haverá o tempo do Pai. Não podemos esquecer disso. A nossos compatriotas, nossos contemporâneos, parece que não haverá recompensa para as nossas ações, mas haverá, elas chegarão, as recompensas. Nossos filhos precisam saber isso com clareza desde cedo. Por esse motivo que eu recomendo aos adultos, a partir de 15 anos, audiência a esse filme. E como eu classificaria esse filme? Bom, eu classifiquei com nota de 0 a 100, 90, acho que é um filme importante. Eu só fico um pouco triste com o abuso lá da personagem, que podia ser feito de forma menos agressiva, mas estamos falando de Lars von Trier, um homem que depois de 10 anos ia fazer ninfomania, que ia achar que aquilo é arte, que não é pornografia, aquilo é pornografia da pior qualidade. Não esqueçam, inscreva-se no canal, curta o vídeo, divulga para todo mundo, compartilha com a família, para que nós tenhamos aqui uma rede de estudantes de boa arte, para que formemos em nós a melhor versão de nós mesmos, para que o nosso país saia desse buraco que nós estamos. Então, curta, compartilhe e inscreva-se no canal.